Terminou em São Januário com vitória do Vasco, que era o único resultado possível para essa partida. Grande atuação do Vasco da Gama na estreia do Renato Gaúcho e podemos dizer que foi um duelo tático muito interessante entre os dois treinadores, mas que no segundo tempo tivemos um banho tático de Renato Gaúcho em cima de Abel Ferreira. Sim, o Vasco conseguiu vencer não somente pela vontade dos jogadores dentro de campo, não somente pela mudança de postura, mas sim por mudanças táticas feitas pelo Renato Gaúcho e mudanças de peças também no decorrer do jogo. Esse jogo eu diria pra vocês que é uma prova de que o Vasco pode muito mais do que os comentaristas da grande mídia, que pouco entendem de futebol, falam pra vocês. E eu vou te mostrar agora. E pra gente começar realmente a entender o que aconteceu na partida taticamente, vamos ver quais eram as escalações das equipes e como era a distribuição tática de cada um desses times, tanto para atacar quanto para defender. O Vasco tinha o Léo Jardim como seu goleiro titular, na lateral direita tinha o Paulo Henrique, tinha o Saldívar e Robert Renan formando a dupla de zaga, com o Piton na lateral esquerda. A gente tinha o Vasco com a trinca de volante, com o Hugo Moura sendo o primeiro volante, o Tietê sendo o segundo volante e o Thiago Mendes também sendo uma espécie de segundo volante barra meia, tanto ele como o Tietê. E eu vou te explicar daqui a pouco que esse posicionamento do Thiago Mendes foi muito do que fez ele fazer o gol de empate do Vasco no segundo tempo. O Vasco tinha o Andrés Gomes como seu extremo pelo lado esquerdo e o Nuno Moreira, que era um falso extremo pelo lado direito, porque quando o Vasco tinha posse de bola, ele se movia de forma diferente para fazer o Vasco obter superioridade numérica no meio de campo, como eu já havia previsto para vocês lá na nossa análise pré-jogo. Já o Palmeiras veio jogando em um 4-4-2, mas a equipe se movia de forma diferente também dentro de campo e acabava se configurando dessa forma aqui. O Palmeiras tinha na zaga Gustavo Gomes e o Bruno Fux, na lateral direita o Kelvin, na lateral direita jogou o GT Fé, no meio de campo como dupla de volantes do Palmeiras jogava o Andrés Pereira e o Marlon Freitas. Eles eram a dupla de volantes do Palmeiras na configuração original da equipe, que tinha como seus extremos o Felipe Anderson e o Arias, e uma dupla de ataque formada pelo Flaco Lopes e pelo Sousa. Então o Palmeiras se desenhava em um 4-4-2. Mas essa configuração é somente ali para ilustrar a escalação. Os dois times jogavam e se moviam de formas diferentes. O Palmeiras, que teve muita posse de bola na primeira etapa, conseguiu obter o seu gol e a sua vantagem no placar por meio de superioridade numérica no meio de campo, e o Vasco demorou a entender isso, demorou a entender como o Palmeiras estava se movendo e desencaixando essa marcação do Vasco. Olha só como é que o Palmeiras se colocava dentro de campo. O Kelvin virava meio que um jogador aberto aqui pelo lado direito, o GTF fazia a mesma coisa do outro lado, e os extremos do Palmeiras vinham jogar por dentro para dar superioridade numérica à equipe nesse setor do meio de campo. O Vasco tinha 3 e o Palmeiras passava a ter pelo menos 4 jogadores no meio de campo, porque por hora o Flaco Lopes vinha jogar no meio, o Sousa era um falso 9 que também vinha jogar por dentro, e aí o Palmeiras tinha essa superioridade numérica em cima do time do Vasco. Ao mesmo tempo desencaixava a marcação, porque o Piton perdia a referência, ele não acompanhava o John Arias, ele ficava mais posicionado, e muitas vezes tinha esse embate dele contra o Flaco Lopes. O Kelvin era marcado pelo Andrés Gomes, o Felipe Anderson ficava jogando nas costas do Tietê e o Arias vinha jogar nas costas do Thiago Mendes, que também acabava perdendo um pouco dessa referência, e o Marlon Freitas ficava mais atrás, enquanto o Andrés Pereira muitas das vezes entrava no meio dos dois zagueiros do Palmeiras, liberando eles para jogar um pouco mais abertos, e ele fazia essa saída de bola. Mas quando o Palmeiras já estava em uma fase mais ofensiva, mais estabelecida no campo de ataque, ele também se juntava a essa turma no meio de campo, causando ainda mais superioridade numérica, e era por isso que o Palmeiras tinha tanto essa posse de bola. Era por isso que o Palmeiras complicava tanto a vida do Vasco. O gol do Palmeiras acontece dessa maneira que eu desenhei aqui pra vocês, com a superioridade numérica no setor do meio de campo, o Flaco Lopes caindo em cima do Lucas Piton e obtendo a vantagem que a gente chama de qualitativa. Quando você tá em uma situação de mano a mano contra o adversário, você consegue passar daquele adversário, você tem mais qualidade do que ele, e o Flaco Lopes acaba fazendo um belo gol. Mas tudo isso acontece por conta dessa superioridade numérica nesse setor do meio de campo. E o Vasco marcava dessa forma, num 4-1-4-1, né? Você tinha o Hugo Moura jogando aqui no meio dessas duas linhas para tentar tirar o espaço do Palmeiras no entre linhas. O Tietê e o Thiago Mendes marcavam um pouco mais à frente, ao lado do Andrés Gomes e ao lado do Nuno Moreira, com o David sendo um jogador que não marcava tanto assim, né? Ficava mais lá na frente, apenas fazendo número, tentando fechar um pouco de linha de passe, mas nada demais. E o Vasco marcou a maioria do tempo no primeiro tempo em um bloco médio para bloco baixo. Até se defendeu bem, fez um jogo equilibrado, escapando bem nos contra-ataques, com o Andrés Gomes obtendo essa vantagem qualitativa, muitas vezes passando por 1, por 2, por 3 jogadores do Palmeiras e gerando cruzamentos para dentro da área. Já o Vasco, quando ia atacar, o Vasco se posicionava dessa maneira, o Palmeiras sempre defendendo num 4-4-2, obviamente, né?
baixava para defender no seu 4-4-2, abria de um lado ele, abria do lado do outro ele, baixava o outro lateral do Palmeiras, o Kelvin também, e o Palmeiras se defendia nesse 4-4-2. E quando o Vasco tinha posse de bola, o Piton avançava pelo lado esquerdo para dar amplitude, o Paulo Henrique dava amplitude pelo lado direito, e o Nuno Moreira vinha jogar por dentro, para também tentar o Vasco ter superioridade numérica nesse setor. E essa superioridade numérica foi vista em alguma das vezes. Alguns momentos o Vasco conseguiu encontrar o Nuno Moreira livre atrás das costas dos volantes do Palmeiras, e o Nuno Moreira até conectou um bom passe para o Andrés Gomes, que acaba finalizando mal, né? O Andrés Gomes, que tinha muito essa liberdade de flutuar aqui pelo campo, ele tinha uma posição fixa pela esquerda, mas ele tinha liberdade, até porque ele tem fôlego para depois voltar e recompor. Mas o Renato Gaúcho tentou obter essa superioridade no meio de campo, dessa forma trazendo o Nuno por dentro. Aí você tinha pelo menos aqui uns 4 jogadores por dentro, mas muitas das vezes também o Hugo Moura baixava no meio dos zagueiros do Vasco para liberar os seus laterais. E dessa forma foi o primeiro tempo e o Palmeiras venceu daquela forma que eu já expliquei para vocês. E agora que começa o banho tático do Renato Gaúcho em cima do Abel Ferreira. Na segunda etapa o Vasco precisava de alguma forma reverter esse placar. Então o que faz o Renato Gaúcho? Ele tira o Lucas Piton, coloca o Cuiabano para jogar. Ele tira depois mais para frente o Tietê e coloca o Rojas. E ele tira o Nuno Moreira, que funcionava como esse meia, para colocar o Adson. E aí vem uma mudança de característica de jogador. O Palmeiras baixa o seu bloco para esse 4-4-2, começa a marcar no seu campo para tentar explorar os contra-ataques e defender a sua vantagem. Só que com as mudanças do Renato Gaúcho, olha o que ele faz no time do Vasco. Ele abre o Adson pela esquerda para bater com o Jetefé. Ele deixa o Rojas jogando nesse meio espaço para atacar essa janela aqui e confundir a marcação do Palmeiras e também obter a tal superioridade numérica por dentro. E em muitos momentos o Paulo Henrique também vem aqui por dentro. E aí você sobrecarregava essa última linha do Palmeiras. Até se vocês perceberem, no segundo gol do Vasco, o Paulo Henrique aparece dentro da área. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês de forma detalhada. O Andrés Gomes continua como esse extremo pisando aqui na lateral do campo. E aí tá o posicionamento do Cuiabano jogando por dentro nesse meio espaço entre Gustavo Gomes e entre Kelvin. Ele começou a aparecer muito aqui sem marcação, porque o Arias não acompanhava o tempo todo o Cuiabano. O Arias não tem esse cacuete tanto de marcar e o Cuiabano começou a achar espaço para o time do Vasco. Às vezes o Arias até batia com o Andrés Gomes, mas não conseguia acompanhar o Cuiabano. E aí o Vasco tinha o David, tinha o Rojas, tinha o Paulo Henrique, tinha o Adson e tinha o Thiago Mendes pisando também nessa região aqui em alguns momentos. E olha só o que o Vasco faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores em alguns momentos na última linha do Palmeiras contra somente 4 do Palmeiras. Você tinha o Andrés Pereira tentando acompanhar, por exemplo, aqui o Rojas, o Marlon Freitas que vai tentar bater contra o Thiago Mendes, mas o Arias não vai baixar tanto para acompanhar o Cuiabano em todos os momentos. O Felipe Anderson não vai acompanhar o tempo todo o Paulo Henrique. E aí o Vasco já conseguiu obter a tal superioridade numérica, e que muitos times no futebol mundial utilizam. Não é garantia de vitória, mas você tem sim uma grande chance de conseguir obter essas vantagens de ruptura na última linha do adversário. E essa foi uma grande mudança tática, o Cuiabano jogando realmente por aqui, nesse meio espaço, o Cuiabano atacando por aqui. O Vasco conseguiu em vários momentos obter essa superioridade, o Cuiabano com essa liberdade de pisar na área, tanto ele como o Paulo Henrique também, já nessa última linha do Palmeiras. Para isso você precisa ter coragem para jogar futebol, você não pode jogar apenas, o medo de você perder vai te tirar a tua vontade de ganhar. Então o Renato Gaúcho ele teve essa coragem para colocar o Vasco em cima do Palmeiras no segundo tempo, e funcionou. Até o Vasco obter a virada, o Vasco jogou no campo do Palmeiras, o Vasco jogava dessa forma, atacava, e aí o Thiago Mendes tinha grande importância também, pisando nessa região aqui do campo, que é onde ele faz o gol também, o Thiago Mendes. Se vocês repararem, é nesse meio espaço aqui, com o David fazendo o quê? Com o David arrastando a marcação de um dos zagueiros do Palmeiras. O David prende um dos zagueiros do Palmeiras, gera espaço para o Thiago Mendes conseguir atacar esse espaço gerado das costas. E depois, quando o Vasco já faz o seu segundo gol, ele faz algumas substituições, o Vasco passa a marcar não naquele 4-1-4-1, o Vasco marca mais num 4-4-2 tradicional. Entra o Barros, ele coloca depois também o Spinelli jogando mais na frente, ao lado do Rojas, e o Vasco marca nesse 4-4-2 tradicional,
e consegue segurar o resultado, sofre no fim porque o Palmeiras tem uma grande equipe, mas essa basicamente foi a partida taticamente. Esses foram os encaixes táticos de Vasco versus Palmeiras. E os detalhes que você não percebeu do gol de empate do Thiago Mendes contra o Palmeiras foram esses aqui. Para começar, a gente tem o Vasco com bastante coragem no campo de ataque. Você tem o Vasco povoando essa última linha do Palmeiras com vários jogadores, mas obviamente isso também pode deixar o teu time exposto. Olha só como é que o Vasco povoou a última linha do Palmeiras, né? O Vasco tem o Adson, o Vasco tem o Paulo Henrique, o Vasco tem o Rojas, o Vasco tem o Andrés Gomes, que já estava aqui também na última linha do Palmeiras, só que vindo um pouco mais para dentro para tentar gerar superioridade numérica pelo lado do campo, fazer a jogada do Vasco acontecer. Só que um detalhe muito interessante e crucial para esse gol foi esse aqui. A pressão pós-perda, o Vasco erra, o Vasco perde a posse de bola, só que dessa vez vai ter pressão pós-perda em cima do portador da bola. E isso vai fazer uma grande diferença para o Vasco conseguir fazer esse gol. Olha só, essa bola cai no pé do Marlon Freitas e ele já está cercado por 3 jogadores do Vasco. O Paulo Henrique, você tem já aqui o Saldívia chegando perto dele, você tem o Adson também. E aí o Paulo Henrique e o Adson conseguem desarmar o Marlon Freitas. Tem essa pressão em cima dele. Essa bola vem dividida para o Saldívia com o Flaco Lopes, só que o Saldívia entra com muito mais vontade. E aí acaba gerando o quê? O Palmeiras tentando sair para um contra-ataque, gera espaço para o Vasco recuperar rápido essa posse de bola. O Saldívia consegue cortar de forma orientada, já conectando esse passe no Thiago Mendes. Essa bola cai no pé do Thiago Mendes, que tem tempo, e vão voltando os volantes do Palmeiras. Mas olha só, um detalhe aqui que ninguém consegue perceber, mas que eu vou te explicar. Para você furar um bloqueio como esse que o Palmeiras tinha, você tinha praticamente o Felipe Anderson fazendo uma linha de 5 lá em cima, né? Você precisa fazer isso. Olha como é que o David atrai um dos zagueiros do Palmeiras um pouquinho mais à frente e ele tem essa capacidade de sustentar, de fazer esse pivô. Vai gerar qual espaço? Olha só o espaço que gera nas costas do zagueiro do Palmeiras. Para você furar um bloqueio muito forte, isso é necessário. Esse pivô, essa jogada que você vai arrastar um dos defensores para gerar espaço às costas dele. E isso tudo é feito de forma muito inteligente. O Thiago Mendes faz o passe no David, o David consegue escorar de primeira um passe assim que realmente rouba completamente o tempo da defesa do Palmeiras e já deixa o Thiago Mendes de cara pro gol somente para finalizar e tirar do Carlos Miguel. Mas olha o espaço gerado pelo David arrastando o zagueiro do Palmeiras. Esse espaço é utilizado pelo próprio Thiago Mendes para tabelar com o David. É uma jogada simples, mas que é bem útil no futebol para você furar um bloqueio forte do seu adversário. Você arrastar ele contigo, depois o próprio jogador que está tabelando contigo atacar esse espaço, ele não ficar estático. Gerou espaço, atacou, o Thiago Mendes conclui muito bem, rasteirinho no canto do Carlos Miguel. E os detalhes que você não percebeu do gol da virada do Vasco em cima do Palmeiras foram esses aqui. Repare como o Vasco tem coragem para construir o seu jogo e como o Robert Renan vai ser extremamente essencial para essa construção do gol do Vasco. O Vasco nesse momento já colocava muitos jogadores na última linha do Palmeiras. Ele tinha o Robert Renan pela esquerda, o Gomora mais baixando entre os zagueiros e o Saldívia lá aberto em cima pelo lado direito, enquanto o Thiago Mendes era esse jogador para fazer essa ligação no meio de campo. E aí o Robert Renan conduz, consegue enganar o seu adversário Alan com essa pisada em cima da bola, já abre uma linha de passe. Olha só como abre essa linha de passe, Robert Renan consegue conectar esse passe rápido e forte, mas aqui que tá um grande detalhe que ninguém tá falando desse gol, que deixada absurda de primeira do Andrés Gomes pro Cuiabano. E olha só, onde tá atacando o Cuiabano nesse meio espaço, quem era pra ter encaixando essa marcação em cima do Cuiabano era o Alan, mas ele tá lá em cima, ele não acompanha o Cuiabano. Olha como é que o Vasco já obtém superioridade numérica em cima do Palmeiras. Vem esse passe do Andrés Gomes de primeira, que já tira o Kelvin da jogada, e agora o Vasco já tem uma vantagem muito interessante em quantidade numérica. 2 jogadores do Vasco contra somente 1 do Palmeiras. E aqui o Cuiabano tinha a opção de fazer o passe em profundidade pro Spinelli, atacando esse espaço de ruptura na última linha, ou ele tinha a opção de conduzir um pouco mais. O que vai fazer o Cuiabano? Ele vai conduzir essa bola por dentro. Detalhe, o Paulo Henrique atacando também por dentro. Olha os dois laterais do Vasco atacando por dentro. Eu já expliquei pra vocês o que ele fazia, né? Colocava o Adson lá aberto, colocava o Andrés Gomes lá aberto, e você tinha esses dois laterais do Vasco atacando por dentro. O Paulo Henrique faz um movimento de ruptura, recebe essa bola, arrasta a marcação com ele e o Cuiabano continua acompanhando a jogada. O Marlon Freitas tenta afastar, não obtém êxito e aí o Cuiabano consegue empurrar essa bola para dentro das redes já sem o goleiro Carlos Miguel, que tinha tentado antecipar uma possível finalização do Paulo Henrique. Faz um gol do Vasco muito bem construído, taticamente e tecnicamente também. Um gol do Vasco de pé em pé.
troca de passes, laterais atacando por dentro, o Vasco com muita capacidade de atacar a última linha do Palmeiras, colocando vários jogadores e dificultando o encaixe de marcação, obtendo superioridade numérica nesses espaços de ruptura. Bela estreia de Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama.